Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao capítulo 2 do Tânia. Quem quiser fazer qualquer pergunta pode fazer e participar. Resumindo, semana passada a gente estudou no capítulo 1, bem resumidamente, que cada um tem uma alma instintiva, que a gente chama de alma animal. Essa alma não necessariamente ela é má, ela não é necessariamente má, mas ela é egoísta, porque já que ela tem instinto de sobrevivência, ela toda hora está pensando mais nela do que nos outros. E isso pode levar uma pessoa a fazer maldade. Porque se você é mais importante do que os outros, em algum momento que o outro vai pisar no teu pé, ou em algum momento que o outro vai ocupar teu espaço, instintivamente você vai se proteger e você vai reagir de uma forma animal. Então a gente explicou algumas características dessa alma animal, que ela tem 4 elementos, água, fogo, ar e terra. E bem em resumo foi isso. O que a gente vai ver hoje no capítulo 2? No capítulo 2 o Alter Rebbe começa a trazer a segunda alma que todo mundo tem. Então a gente vai ver que a guerra interior não é como todo mundo fala entre o bem e o mal. Se você ficar enxergando que você tem uma guerra entre o bem e o mal, é muito mais complicado, porque ninguém no fundo quer ser mal e ninguém se acha mal. Mesmo a pessoa que está fazendo mal, no fundo ele se acha que ele é o correto. Mas a gente vai ver que a luta é entre o animal e o divino, que a gente vai começar a ver hoje. Então eu vou ler primeiro, igual a gente fez semana passada, e depois a gente vai comentar, mas vou falar direto em português. Perek Bey, segundo capítulo do Tânia, começa assim: a segunda alma judaica é uma parte de Deus de verdade, como está escrito na Torá, e Deus soprou em Adão um espírito vivo, ou como está escrito em outro lugar, e você soprou em mim. Diz o Zohar, o livro mestre de Kabbalah, quem sopra, sopra de dentro, do íntimo e do ser da pessoa. Então vamos comentar essa primeira parte que ele falou aqui. Como nós sabemos que cada judeu tem um pedaço de Deus dentro dele? Qual é a prova para isso? Porque quando a Torá fala da criação de todas as criaturas, ela não fala soprou, ela fala Deus falou. Deus falou e houve luz. Deus falou e houve os mares. Deus falou e houve os céus. Deus falou e houve os animais, e assim por diante. O único que está escrito, Deus soprou, foi Adão, o homem. Qual que é a diferença? Quando a Torá usa essas linguagens, Deus falou, Deus soprou, elas não são literais. Certo, Fabinho? Você está ouvindo? Não são literais. Por quê? Porque Deus não tem boca, certo? Nem para soprar e nem para falar. Então, quando a gente fala Deus falou, Deus soprou, são alegorias para a gente entender um nível de conexão com Ele. Então, no nosso caso, certo? Qual a diferença entre falar e soprar? Quando eu falo, eu estou usando uma força muito superficial minha. Eu não me canso de falar, posso ficar falando, depois vai cansar, mas vai cansar menos. Se eu começar a soprar, eu quero encher uma bexiga, certo? Um balão, aquilo vai me cansar muito mais. Por quê? Porque o sopro, ele vem de dentro. Então diz a Kabbalah, quando a Torá usa esse termo, Deus soprou uma alma viva no homem, o que a Torá está querendo dizer, Yetzer? Que Hashem colocou de dentro dele no homem. Em outras palavras, a ligação do homem com Hashem, com Deus, é uma coisa íntima e não apenas superficial. Então isso que a gente começa a ver nesse capítulo 2. Existe no ser humano, e aí a gente entra um pouco na questão judaica, que a gente acredita que essa alma ela é passada no judaísmo de mãe para filho, ou qualquer pessoa que se converta para o judaísmo, de verdade pela Halachá, essa pessoa automaticamente herda e recebe essa alma divina. Então ele começa a falar o seguinte: assim também as almas judaicas subiram no pensamento divino, como está escrito na Torá, meu filho primogênito Israel, vocês são filhos de Hashem teu Deus. Então ele explica assim, Alter Rebbe, assim como um filho, de novo é uma alegoria, a gente é filho de Deus, Deus teve uma relação e a gente nasceu. O que quer dizer ser filho de Deus? Tem que entender literalmente o que a Torá está querendo dizer. O que quer dizer ser filho de Deus? Então você tem que comparar com filho. O que é um filho para um pai? Então ele fala assim como um filho ele vem do cérebro do pai. E aí o Pedro vai perguntar, do cérebro? Você vê do cérebro do teu pai? Não parece, né? Mas a verdade é, mesmo cientificamente falando, que para o teu pai gerar você, tudo começou no cérebro, certo? Começou, óbvio que ele precisou usar outras partes do corpo para poder te gerar, mas o início de tudo foi uma empolgação cerebral, um impulso cerebral. Se não fosse aquele impulso cerebral, não ia ter nascido você do jeito que você é. O impulso você está falando da concepção? Eu estou falando... O cérebro que concebe a ideia.
Mas qual ideia que ele teve? Então, vem do cérebro, porque antes de acontecer... Então, as duas coisas, tanto a ideia, mas principalmente o próprio impulso da empolgação dele, certo? Dele ficar com prazer para poder ter o filho, tudo é na cabeça, certo? Se na cabeça não tá, se ele não tem prazer, o corpo também não vai funcionar. Então, o que a gente fala sobre isso? Que tudo, na verdade, começou na cabeça do pai, e mais para frente no Tânia a gente vai ver como isso é importante na formação do filho também. Então ele fala assim como um filho vem do cérebro do pai, assim também a alma de cada judeu, quando fala vocês são filhos de Hashem, ela veio da sabedoria divina. Quer dizer, qual é a origem do judeu? Seria o cérebro de Hashem. O que seria o cérebro de Hashem? Como está escrito, Deus e sua sabedoria são uma coisa só. E apesar que Deus é infinito, então entra uma questão aqui, eu posso falar cérebro de Deus? Também é uma coisa não real, certo? Deus não tem cérebro, inteligência de Deus. Então por isso que o Rambam fala que Hashem e a sua inteligência é uma coisa só, não dá para você diferenciar entre Hashem e a sua inteligência. Mas Deus ele é infinito. Porém, a partir do momento que ele criou Chokhmah, ele criou a inteligência, então ele consegue ser a própria inteligência. A gente não vai agora entrar tanto nos detalhes, mas é importante a gente saber o seguinte, que quando você fala que nós viemos da inteligência divina, quer dizer que nós viemos da própria essência de Hashem. Como Rambam escreve que ele é o conhecimento e ele é o conhecedor, e é impossível o cérebro humano compreender isso de uma forma total, como está escrito que o nosso pensamento não é igual ao pensamento de Hashem. Então, o que ele inovou aqui? Vamos ver agora o seguinte. Então, primeiro passo a gente falou que Deus soprou uma alma, soprou quer dizer que veio de dentro. Segunda coisa, está escrito que nós somos, Felipe, filhos de Hashem. Então, o que quer dizer filhos de Hashem? Que a gente tem uma ligação íntima com Deus, assim como um filho, ele está muito ligado com o pai. Por que o filho está muito ligado com o pai? Como a gente explicou agora. Porque todo o nascimento do filho, ele é gerado, quer dizer, você nasceu do zero a partir do pai e da mãe. Né? Quando eu falo do pai, a gente pode falar do pai e da mãe. Assim também a alma judaica. Agora ele vai fazer uma pergunta. Como você pode dizer que todas as almas elas são igualmente divinas, porque elas vieram de Hashem? Afinal, existem níveis diferentes de almas. Como nós sabemos, ele fala aqui, é sabido na Kabbalah que existem almas diferentes. Por exemplo, a alma dos patriarcas de Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, que descanse em paz, eles são almas muito mais elevadas do que as almas de hoje em dia, por exemplo. Como você pode falar que é tudo uma parte de Deus? Entendeu a pergunta do Alter Rebbe? Se você fala que tudo é parte de Deus, então é tudo igual. Quantos Hashem tem? Entendeu, Felipe, a pergunta? Se você fala que todas as almas, elas são um pedaço de Hashem, porque Deus soprou no judeu uma alma de... Todo mundo deveria estar no mesmo nível espiritual. Por que acontece que tem tzadikim, que tem pessoas super elevadas, e tem pessoas em nível espiritual mais baixo? E assim também ele fala em cada geração, tem os líderes da geração, tem o povão, tem pessoas mais afastadas, mais próximas. Será que isso também não é uma diferença de almas? Então ele explica isso usando o mesmo exemplo que ele estava usando da gravidez. Como que é o exemplo da gravidez? Durante 9 meses a mãe fica carregando o bebê na sua barriga. Nesses 9 meses o bebê vai se desenvolvendo, ele vai passando, né, por um processo até ele virar um feto, até ele virar um bebezinho completo. Depois que ele nasce, de onde foi gerado esse bebê? Do cérebro do pai. Até a unha desse bebê, de onde ela saiu, a unha desse bebê? Pergunta para o médico. Do cérebro do pai. Em outras palavras, mesmo no bebê, que ele tem vários órgãos diferentes, tudo veio do cérebro do pai. Só que você não vai falar que uma unha e o cérebro do bebê são a mesma coisa. Então ele fala a mesma coisa acontece com as almas. Todas as almas vieram do mesmo lugar. Todas as almas elas vêm da essência de Hashem infinita. Porém, quando elas desceram, pelo desenvolvimento, que a gente já vai explicar isso aqui um pouco melhor, que essas almas passam, uma pode ficar muito mais elevada do que a outra. Então um exemplo que a gente pode dar para isso seria o seguinte. Vamos dizer que um nordestino quer vir morar em São Paulo. Se ele pegar um avião e vier direto para São Paulo estudar, ele vai chegar na faculdade e ele vai estar falando com sotaque nordestino, certo? Se ele
vou devagar, certo? Primeiro vou parando, vai parando de cidade em cidade, passa 2 meses em cada cidade. Quando ele chegar aqui, o sotaque dele já vai estar uma mistura dos lugares que ele passou. Tudo depende das viagens. Então a mesma coisa acontece com a alma para a gente entender um pouco espiritual. Todas as almas são divinas, mas tem almas que vieram direto para o mundo. Por exemplo, a alma do Tzadikim. A gente vai ver que as almas do Tzadikim, elas são almas que não fizeram muitas paradas, non-stop, entendeu? Viagem de primeira classe direto para cá. Então quando elas chegam aqui, mesmo que elas se investem num corpo material, essas almas elas continuam com a pureza e com a divindade que elas tinham lá em cima. Outras almas pararam em milhares de níveis espirituais até chegar no nosso mundo. Esses níveis foram contaminando, vamos falar assim, essas almas, de tal maneira que quando elas chegam nesse mundo, elas já não está tão revelado o fato delas serem um pedaço de Hashem. Mas essencialmente todas elas vieram de Hashem. E por isso ele fala aqui que depois que a pessoa nasce, mesmo depois que a pessoa nasce, mesmo que todas as almas elas vêm do mesmo lugar, como a gente falou da sabedoria de Hashem, existe uma grande diferença entre a alma do povão, vamos falar assim, e algumas almas mais elevadas. Agora a gente vai entender um tema... Fala. A alma de povão quem? Como é que se define? Qual a definição? Boa pergunta. Na verdade, ele fala povão, é porque ele usa esse termo aqui, o povo. Mas a gente fala assim, dentro do próprio povo tem milhares de tipos diferentes de pessoas. Então, todas essas diferenças que existem, não de características pode ser uma coisa física, entendeu, Pedro? Estamos falando de uma coisa espiritual. A conexão da alma com Deus. Mas qual Então, nisso existem milhares de níveis diferentes de como uma pessoa pode estar, igual num corpo humano, né? Que a gente falou, tem a unha, tem os dedos, tem a barriga, tem o coração, até que tem o cérebro. Assim também nas almas existem vários níveis diferentes, mas a essência delas é a mesma. Sim. Isso que é importante. Não, mas o que eu estou perguntando é qual a diferenciação quando você quem é o quê? Isso então, não dá pra gente falar, porque não são nomes que vão definir, entendeu? Não é tipo Cohen, Levi ou Israel, ou por exemplo, as 12 tribos. Isso tudo são outras características. Aqui a gente está falando de cada pessoa e pessoa. Não tem categorias. Quer dizer, cada pessoa, ela depende de como a alma dela viajou, ela vai ter uma conexão diferente. Agora, o que é importante a gente ver aqui? Aqui a gente vai entender uma polêmica, que muita gente pergunta, que é uma coisa judaica, apesar que muita gente não percebe isso. E agora a gente vai entender a lógica disso. Por que se conectar com líderes da geração? Por que precisamos se conectar com Deus através de outras pessoas? Muita gente fala, por que eu não posso pedir para Deus direto? Muitas vezes a gente reza para Deus direto, mas muitas vezes a gente pede para um tzadik, certo, Fábio? A gente vou viajar para o Rebbe, vou pedir uma bênção num túmulo de um tzadik. Da onde vem essa ideia de uma pessoa, ela se conectar com Deus através de uma outra, certo? Através de um tzadik ou através de uma outra pessoa? Qual que é a grande questão que tem aqui? É uma boa pergunta, porque se todo mundo tem um pedaço de Deus dentro dele, qual que é a necessidade de você se ligar com Deus via um tzadik? E a resposta a gente vai entender agora. Lógico que todas as almas são divinas. Lógico que todas as almas, elas são igualmente um pedaço de Hashem. Só que já que tem almas que estão mais reveladas nela, essa conexão com Hashem, e tem outras almas que isso aqui está totalmente oculto, essas almas ocultas, elas precisam das outras almas mais reveladas para poder revelar nelas mesmo a ligação delas com Hashem. Então vamos ver isso aqui dentro da palavra do Alter Rebbe. O Alter Rebbe fala, com isso a gente vai entender o ditado dos nossos sábios sobre o versículo o Ledav Kabô. A Torá fala, uma das mitzvot da Torá, uma das 613 mitzvot da Torá é conecte-se a Deus. Aí o Talmud pergunta, como assim conecte-se a Deus? Tudo é conexão com Deus. Colocar tefilin não é conexão com Deus? Acender vela de Shabbat não é conexão com Deus? Comer kasher não é conexão com Deus? Tudo é conexão. Então o que quer dizer que a Torá vem e fala, além disso tudo, conecte-se a Deus. Eu vou grudar com Deus? Como faz isso? Responde o Talmud, ligue-se aos tzadikim e talmidei chachamim, conecte-se aos líderes do povo em Torá, e dessa maneira eu considero como se você estivesse se conectando comigo. Isso está no Talmud. E por isso a gente vê que todo o judaísmo sempre funcionou via líder da geração. Não é uma coisa moderna. A Torá, não existe Deus falou para o povo judeu. Só 2 vezes, 2 primeiros mandamentos.
O resto da Torá inteira, qual é o Pasuk? Qual que é o versículo mais famoso da Torá? Exatamente, tem milhares de vezes, centenas de vezes. E disse Deus a Moshe, dizendo, certo? Para falar para o povo judeu. Quer dizer que a própria Torá instituiu que a maneira da gente se conectar com Hashem não é diretamente, mas é através de alguém. Depois que Moshe faleceu, tem várias parashiot da Torá narrando como foi a sucessão. É importante porque muita gente acha, isso surgiu depois. Não, nunca teve judaísmo sem líder da gente. Não teve isso. Não teve uma fase do judaísmo que todo mundo falava com Deus. Ainda não aconteceu. Talvez quando o Mashiach chegar. Como que era? Moshe Rabbeinu, tudo literal, não são comentários. Deus fala para Moshe, agora você precisa escolher alguém que vai pegar o teu lugar para liderar o povo, que vai sair na frente deles e vai levar eles para a guerra e vai ensinar para eles e vai atender todos os pedidos dele. Aí Moshe escolhe quem? Yoshua, certo? Josué. E aí quando Moshe falece, Yoshua leva o povo. Quando Yoshua falece, vem os próximos. Depois vieram os profetas, depois vieram os reis. E etc, etc. Em outras palavras, por algum motivo o judaísmo acredita nesse sistema. Qual é a lógica desse sistema? Então aqui ele fala isso que a gente explicou até agora. Na verdade, lógico que a Torá acredita que você pode se conectar com Deus sozinho. Mas, como a gente tem um corpo material, e esse corpo material e a nossa alma animal que a gente viu antes, elas escondem a alma divina. E a maioria das pessoas viajaram bastante até chegar com a alma divina aqui nesse mundo. A gente precisa de alguém que abra nossos olhos. A gente precisa de alguém que não é só falar, não é porque ele vai te dar um discurso bonito. Muitas vezes o Tzadikim nem davam discursos bonitos. Mas porque já que ele é iluminado, já que ele é uma pessoa especial, ele é uma pessoa que brilha a alma dele, e a alma dele é muito mais importante do que o corpo. E onde se expressa que um tzadik, a alma dele é mais importante do que o corpo? Porque ele não dá bola para nenhum prazer material. E ele tem amor ao próximo, como a gente vai ver bem mais para frente no capítulo 32. Que qual é a prova que uma pessoa revelou a alma dele? Que ele consegue amar o próximo como a si mesmo. Então quando você tem uma pessoa assim, que você vê o exemplo dessa pessoa, ele desperta em você o teu lado divino também. E aí ele fala uma coisa muito interessante aqui no colchetes do Tânia. Aquelas pessoas que vão contra e se rebelam contra os líderes da geração, eles também recebem vida do líder da geração. Não existia um cara na época de Moshe Rabbeinu falar, a minha conexão é sem Moshe Rabbeinu. Korach, por exemplo, que ele foi contra Moisés. Se ele vai contra, como ele recebe vida, ele fala, superficial, mas também do líder, quer dizer, o líder da geração, ele dá vida espiritual para o povo todo, mesmo para aqueles que não gostam dele, não precisa gostar. Uma vez eu vi um rabino que ele explicou o seguinte, é melhor o cara que vai contra às vezes do que o cara que fica em cima do muro. Por quê? Você vê isso aqui na vida. Por exemplo, um cara que ele é a favor, tá bom, ele aprende dos ensinamentos, etc. Tem muita gente, não quero falar nomes, etc., mas tem muita gente que a gente já viu que eles eram contra os tzadikim, os líderes da geração, e nisso próprio é o prazer dele, porque já que ele fica tentando falar mal, às vezes a empolgação judaica dele é através de querer mostrar que o líder também ele se empolga com alguma coisa. Agora o cara que não está nem aí, às vezes ele fica desconectado. Isso em relação a Deus a gente fala também. Mas o ponto é que essa é a resposta que o Alter Rebbe está falando, de onde vem essa ideia de Rebbe e de Tzadik. Não é nada de idolatria, Haz Shalom, como muita gente fala, então eu vou pedir para alguém que não é Deus, então você não entendeu nada. Toda a ideia é só Deus. Mas como tem pessoas iluminadas, e a gente vai ver isso mais para frente, pessoas iluminadas não quer dizer que ele é muito inteligente, não quer dizer, isso é muito importante, não é que eu vou no Rebbe porque o Rebbe é muito mais inteligente que eu. Daí tem muita gente mais inteligente que eu e não é por isso que eu preciso pegar conselho dele. Eu posso não concordar com uma pessoa que é muito mais inteligente que eu também, pela linha de vida dele. Então o Rebbe não é simplesmente alguém muito inteligente ou alguém muito gente boa ou muito carismático, pode ser também. Agora, o principal que alguém é escolhido, vamos falar assim, para ser um tzadik da geração, se você acredita, você precisa olhar o comportamento dele em relação a outras pessoas, em relação à transcendência. Essa que é a palavra que a gente vai usar, que eu até usei no capítulo de hoje, que é falar o seguinte, existe a capacidade da pessoa transcender o ego dele. Pela psicologia não dá, por exemplo. Se você vai falar pela psicologia, o ser humano, e porque é pelo normal. A pessoa, ela é egoísta por natureza. O que quer dizer transcender o egoísmo? Pode ser que você vai ser um egoísta bom, certo? Você vai ser um egoísta mais refinado, mais controlado. Como a gente falou semana passada, é possível uma pessoa fazer uma bondade pela bondade? Que a gente discutiu. Vamos dizer, eu ajudei o próximo por quê?
Se é porque eu estou com dó dele, também eu estava pensando em mim, lembra que a gente falou? Porque eu quero acalmar a minha dó, então eu quero... É muito difícil falar um ato que é totalmente altruísta, certo? Eu gosto daquela pessoa. Por que eu gosto daquela pessoa? Se eu gosto porque ela é bonita, então eu gosto da beleza dela. Se eu gosto porque ela é inteligente, então eu estou interessado na inteligência dela. Se eu gosto porque ela é gente boa, também eu estou... Será que existe um amor totalmente altruísta? Aparentemente não. A novidade do capítulo 2 é que existe. Isso que eu queria falar para vocês. O que é essa segunda alma? É uma coisa louca, uma coisa que não é cientificamente comprovado. Cientificamente eu acho que a gente é egoísta. O capítulo 2 do Tânia, ele vem falar, existe alguma coisa em você que é divino. Divino quer dizer uma coisa impossível, uma coisa infinita, milagrosa, que te dá a capacidade de você transcender o teu ego. Como você é capaz de fazer isso? E ele fala, se conectando com pessoas iluminadas que já têm isso por natureza. Um tzadik, ele é uma pessoa que de verdade ele ama o próximo pelo próximo. Você fala assim, mas ele não é egoísta? Não. Existe isso? Se você acredita em tzadik, sim. E aí começa a fazer sentido Moshe Rabbeinu. Não é que Deus colocou alguém para intermediar porque ele não tinha... Por que Deus não podia ser ele mesmo o guia do povo? Não é só isso. Deus colocou um ser humano de carne e osso, como nós. Mas que ele superou o seu ego. E por isso ele é um iluminado. Iluminado no sentido, ele é uma pessoa que não tem egoísmo. Por que a gente precisa de alguém assim? Para se espelhar nele. Mesmo que você não vai chegar a ser igual a ele. Mas o fato de você ver alguém assim te inspira para você revelar o teu lado, que também é assim. Por isso tem uma coisa interessante, o Tânia também usa bem mais para frente, que ele fala assim, que Deus ia criar o mundo só com justiça. E aí ele resolveu que com justiça não ia dar certo, a gente não ia conseguir aguentar. E ele colocou também piedade. O que é a piedade de Deus? Ele fala lá duas coisas. Milagres, que Deus faz de vez em quando, para a gente ver que ele existe. Ia ser muito difícil, imagina se nunca aconteceu nada extraordinário, ia ser difícil do ser humano acreditar. Segunda coisa, tzadikim de cada geração. Esse tzadikim, ele te deu uma emoção, te deu uma inspiração de você falar, existe uma verdade. Quer dizer, existe alguma verdade além disso tudo que a gente conhece. Então essa é a importância de estar ligado com o tzadikim. Não é porque ele vai te ligar com Deus, você vai se ligar com Deus sozinho, mas ele vai despertar e revelar em você aquele teu lado oculto que também pode transcender o teu egoísmo. Para finalizar esse capítulo, diz o Alter Rebbe, uma coisa que também é muito prática e importante. O Zohar escreve que a intenção que o pai e a mãe têm na hora que eles estão tendo a relação sexual define como o filho vai ser. Olha aqui, moderno, o Zohar já. Quer dizer, ele estava falando o seguinte, já que, como a gente falou no começo, que o Pedro perguntou, certo, sobre o pensamento do pai. Que o quê? A minha ideia, ela acaba gerando todo o processo do nascimento do meu filho. Isso significa que aquele pensamento que eu tive naquela hora H, ele pode definir toda a natureza do meu filho. E por isso tem até uma história que uma vez tinha um tzadik, de algumas gerações atrás, esqueci o nome, um grande rebbe, que o filho dele, uma vez perguntou para ele, que ele era famoso que ele sabia os pensamentos de todo mundo. Então, vamos dizer, chegava alguém para pedir uma brachá para ele, nem adiantava querer esconder teus segredos, o rebbe ia lá e falava para você o que você estava pensando. Então, uma vez, o filho dele perguntou, pai, imagina de mim, né? Quer dizer, se até umas pessoas estranhas que aparecem aqui, você sabe o que eles estão pensando. E eu que sou teu filho? O pai respondeu para ele, eu te conheço desde o dia que eu te concebi. Porque eu sei eu sei com que pensamento eu te fiz. Quer dizer, é um papo mais de tzadikim, uma coisa que está acima do nosso entendimento, mas é isso que a gente está falando aqui. Por isso é super importante, não vamos entrar nisso aqui agora, mas tem halachot sobre relacionamentos e tudo, o que o pai e a mãe devem pensar, principalmente quando eles estão concebendo o filho, porque isso pode influenciar a natureza do filho. Mas o que o Alter Rebbe está questionando aqui? Então, quem define minha alma? O pensamento do meu pai e da minha mãe? Ou Deus? Então ele fala o seguinte, não mistura as bolas. Tem duas coisas diferentes. A alma própria, como a gente respondeu, ela é parte de Hashem em todo mundo. E de acordo com as viagens da alma, ela vai ser mais elevada ou menos elevada quando ela chegar nesse mundo. O que o pai e a mãe dão para a pessoa não é a alma. A alma não vem do pai e da mãe, a alma vem de Hashem. De Deus, exatamente. O que o pai e a mãe fazem? O pai e a mãe te dão uns instrumentos de como usar essa alma. Então, por isso ele traz exemplos. A gente conhece grandes tzadikim que tiveram filhos muito baixos na própria Torá.
Certo? Abraham saiu dele Ismael. Yitzhak saiu dele Esav. Não existe nenhuma prova que um pai muito tzadik vai ter filho tzadik. Não existe isso aqui na Torá. E o contrário também. A gente conhece pais perversos que tiveram filho tzadikim. Então, a alma própria é Hashem que decide. Hashem às vezes decide mandar um certo filho muito elevado numa família que talvez não era tão elevada. O que os pais sim podem influenciar é nos instrumentos e as características que esse filho vai ter para poder usar o dom da alma deles. Então, a educação vem depois. A educação, certeza que sim, mas é antes disso. Ele quer dizer, essa é a intenção que o pai e a mãe têm na hora da relação, também tem uma influência muito na natureza do filho. Tem até histórias em relação a isso na Torá, de, por exemplo, um homem que ele estava pensando em outra mulher na hora que ele estava dormindo com a mulher dele. Que isso tem uma influência muito negativa. Então você vai falar, o que tem a ver com o filho? Não é que tem a ver, mas isso acaba tendo uma influência negativa na natureza do filho. É que nem quando a mulher está grávida, está com fome, vai não ser com a cara, porque ele vai ser outra coisa, o filho vai não ser com a cara porque ele tem sopa. Mas essa é piada, não é? Não é piada? Acho que não. Mas aqui, entendeu o que quer dizer? Mas tem uma lógica, entendeu? Quer dizer, o amor naquela hora é uma coisa que é engraçada assim, que hoje em dia, cada vez mais a ciência está descobrindo o que tem a ver. Por exemplo, antigamente se falava, a educação começa a não sei que idade. Hoje em dia falam até 3 anos, 4 anos de vida, influencia muito mais do que a pessoa vai ser do que os próximos anos. Hoje já se fala menos, o Rebbe falava muito isso. Na barriga da mãe, que você fala a conversa, quando o bebê está na barriga da mãe, mesmo que ele não entende nada conscientemente, aquilo tem uma influência total sobre a vida do bebê. Mas faz muito sentido. Por quê? Porque quanto menor aquele cérebro está, em outras palavras, ele está mais vazio, ele está puro, qualquer coisa entra muito mais, entendeu? Do que quando a tua cabeça já está cheia, sei lá, para aprender línguas, eles falam tudo quanto menor entra mais. Então, onde que Hassidut e Kabbalah chega? Antes ainda, quer dizer, até na concepção daquele feto, já tem uma influência de como ele vai ser, de acordo com o pensamento do pai e da mãe. E como Arizal, o grande cabalista Arizal, escreve tudo isso nos livros dele. Então, resumindo, o que a gente precisa sair sabendo do Perek Beit de Tânia? No capítulo 1 a gente viu a alma animal, é aquilo que todo ser humano tem, uma alma instintiva, que a gente costuma reagir. Só para dar uma boa resumida, a gente costuma reagir. Então, tem pessoas, lembra que a gente falou no capítulo 1? Tem pessoas mais nervosas, tem pessoas mais calminhas, tem pessoas que desejam o mundo inteiro, tem pessoas que ficam satisfeitas com pouco, tem pessoas mais orgulhosas, tem pessoas mais humildes. Agora, isso tudo não é mérito da pessoa, é uma natureza que você nasceu. Então, tem o mais bonzinho, tem o mais bravão, e cada um vai saber usar essa natureza para coisas boas ou para coisas ruins. O que é o problema da alma animal? Igual o animal ele não tem livre-arbítrio, o animal ele sempre vai só o quê? Reagir a uma certa outra ação que pegou ele. Então tem um ponto que te provocaram, até um ponto que você vai estourar e assim por diante. O que a alma divina veio falar? O que é importante pegar dessa segunda alma? Falar que você tem um pedaço de Deus dentro de você, e aí dizer, isso é para você. Falar que você tem um pedacinho de Hashem dentro de você quer dizer que você pode superar o teu Yetzer. O que quer dizer superar o teu Yetzer Hara? Quer dizer o seguinte, mesmo que tua natureza é X, mesmo que teu instinto é assim, tua educação foi assado, todas as influências, mas já que você tem dentro de si um pedaço de Hashem e Deus é infinito, você é capaz de transcender e superar pela tua vontade. Então, um livre-arbítrio total, ele só existe porque a gente tem alma divina. Então, qual é a escolha que a gente tem que fazer, conforme a gente vai ver mais pra frente nos próximos capítulos? Qual é a luta interna da pessoa? Não é entre o bem e o mal. Ninguém quer ser mal. A tua luta interna é entre reagir ou agir. Entre agir só por instinto, como animal, ou falar, não, eu tenho a capacidade, eu tenho uma consciência, que mesmo que tudo leva para eu pegar o caminho errado, eu acredito em algo maior e eu vou fazer o algo certo. Não é porque eu fui educado assim e não é só porque eu tenho essa natureza. E essa capacidade de superar o ego da própria pessoa é algo que a gente vai aprender a ver na visão do Alter Rebbe, que essa é a grande novidade do Tânia.